Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a lei moral. Hoje nós iremos aprender, no estudo de ontem nós vimos os tipos de lei, né? Tem a lei cerimoniais, lei moral, lei civil. E no vídeo de hoje nós iremos falar especificamente sobre a lei moral. As leis cerimoniais, nós vimos que quando Jesus veio, morreu na cruz por nossos pecados, a lei cerimonial foi abolida, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a lei moral, né? Vamos lá? Antes, vamos fazer a nossa oração como de costume. Senhor Jesus, graças te damos pela nossa vida e pela nossa saúde. Que o Senhor venha nos proteger, venha estar conosco durante toda a nossa vida, nos guardar e nos livrar de todo mal. Abençoa, Senhor, que tudo que nós venhamos estudar hoje venha entrar em nossas mentes e em nossos corações. Nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Como eu falei, no nosso estudo de hoje nós iremos falar sobre a lei moral, né? Então, o nosso primeiro textinho de hoje está lá em Êxodo, o capítulo 20 e o versículo do 3 ao 17. A perguntinha diz assim: quais são os 10 mandamentos para o ser humano? Desde o primeiro estudo que nós estamos estudando, eu venho dizendo que a Bíblia é como um manual para nós, seres humanos. Então, os 10 mandamentos, aqui diz quais são os 10 mandamentos, né, para o ser humano. Então, qual foi os 10 mandamentos que Deus deixou para nós, seres humanos, né? Quais os mandamentos que Deus deixou para que a gente pudesse viver melhor neste mundo, para que a gente pudesse viver em união, em ordem, né? Porque tudo tem que ter ordem e decência. Se nós vamos num trânsito, o trânsito tem que ter ordem e decência, né? Então, para nós, seres humanos, não poderia ser diferente. Nós temos que ter também mandamentos, também ordens, também cumprir ordens também. Vamos lá, para não demorar muito e não se alongar no texto, vamos lá. O nosso primeiro texto, como eu falei, está em Êxodo, capítulo 20. Vamos começar a ler a partir do verso 3. Nós vamos ver os 10 mandamentos. Quando vocês abrirem as suas Bíblias aí em suas casas, vocês vão ver que o título aqui em cima está escrito assim: os 10 mandamentos. Vamos lá. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Deus, sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui mais uma vez, Deus ressaltou que temos que guardar os mandamentos, né? Já vimos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura e não lhes darás culto. Então, nós não podemos fazer imagem de esculturas e nem lhe prestar cultos, né?
O que é prestar cultos? É quando você se ajoelha perante uma imagem de escultura, uma estátua, né? Isso é prestar culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por... Esse é o terceiro mandamento, né? Agora, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º: não adulterarás. 8º: não furtarás. 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não sou eu que estou dizendo os mandamentos, é a Bíblia. Ah, irmã Daniela, mas esses mandamentos foram abolidos quando Jesus veio e morreu aqui na cruz pelos nossos pecados. Esses mandamentos foram abolidos e aí passou a existir apenas 2 mandamentos, né? Mas esse que as pessoas falam que foi abolido foi as leis cerimoniais, como eu falei no estudo de ontem. As leis cerimoniais foram abolidas quando Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Que Jesus falou que como ele já teria morrido como um cordeiro, eles não precisariam mais, ou nós não precisaríamos mais, estar fazendo sacrifícios de animais inocentes. Nós vimos isso ontem, no estudo de ontem, na Bíblia. Não sou eu que estou falando nada do que eu estou falando aqui. Eu não estou falando da minha boca, eu estou falando na Bíblia. E o que as pessoas falam assim, os 10 mandamentos foram abolidos, agora nós teremos só 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que Jesus falou assim: nós temos 10 mandamentos. A primeira parte, né? A primeira parte dos mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são sobre amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando você não terás outros deuses diante de mim, você está amando a quem? Deus. Você está colocando em primeiro lugar Deus. Não terás imagens de escultura, você só vai adorar a quem? A Deus. Você só vai ter Deus em sua vida. Você não vai adorar a nenhum outro Deus, nenhuma escultura, nenhuma imagem, nem prestará culto. Isso é o mandamento que diz, tá? Meus irmãos católicos, por favor, desculpem. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês, a Bíblia católica, que vai estar escrito da mesma maneira que está escrito aqui. Êxodo 20, o capítulo do 3 ao 17. Pode ler aí na Bíblia de vocês, que vai estar do mesmo jeitinho que está aqui na minha Bíblia,
E a segunda parte, né? A segunda parte que é amor ao próximo, né? Quando Jesus falou que iria ser duas partes, né? A primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu amo o meu próximo, eu não vou... se eu amo o meu próximo, eu vou honrar o meu pai e minha mãe, né? Para que os meus dias se prolonguem aqui na terra. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou adulterar. Porque quando eu amo o meu esposo, eu não tenho por que adulterar. Eu não tenho por que procurar outra pessoa para adulterar. Porque eu já tenho aquela pessoa que eu amo. Se eu amo uma pessoa, não tem por que eu procurar outra para ocupar um lugar que já está preenchido. Então, quando você ama ao teu próximo como a ti mesmo, você não furta, ou seja, não rouba. Você, o último aqui, não diz falso testemunho. Você não cobiça, né? Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você guarda os primeiros mandamentos. Do 1 ao 4. Do 1 ao 4, né? Do primeiro mandamento ao quarto mandamento. Está em amar a Deus sobre todas as coisas. Do 5 ao 10 está amar ao próximo como a ti mesmo. Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Se quiserem me mandar mensagem no meu WhatsApp, também podem mandar perguntando: eu não entendi o estudo de hoje. Você pode me esclarecer? Pode me mandar que eu esclareço tudo direitinho, tá certo? Tem algumas pessoas que eu envio o vídeo, que eu envio pelo WhatsApp. Algumas pessoas eu envio pelo Instagram. Então, essas pessoas podem me mandar perguntas. Olha, eu não entendi isso e isso. Pode perguntar que eu esclareço, tiro as dúvidas de vocês, tá certo? A próxima pergunta diz assim: acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos seus mandamentos? Será que Deus permite mudanças na palavra dele, na Bíblia? Será? Será que Deus permite mudanças na palavra de Deus? Será que Deus permite mudanças nos mandamentos? Vamos ler lá em Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 22. Capítulo 22 e o versículo 18 e 19. 18 e 19 diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então você não pode acrescentar e nem tirar, certo? Próximo texto, Romanos capítulo 3. Romanos 3, o versículo 31, diz assim: a pergunta diz: o que o apóstolo Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Vamos ver aqui. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, quando nós temos fé, nós não anulamos a lei, nós não anulamos os 10 mandamentos. Nós confirmamos, nós acrescentamos ainda mais, a nossa fé acrescenta ainda mais
fervor nos 10 mandamentos. Nós cremos ainda mais de que existe os 10 mandamentos, certo? Não é acrescentar com nossas palavras, né? Não é mudar na Bíblia, né? Teve pessoas que fizeram isso, mudaram os 10 mandamentos. Já vimos aqui em Apocalipse o que irá acontecer com essas pessoas. Quem acrescentou, vai ser acrescentado os flagelos na vida dessa pessoa. E quem diminuiu alguma coisa, quem tirou alguma coisa, também será diminuído os seus dias de vida e não irá entrar na cidade santa. Agora vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, aqui está falando sobre o que os homens fizeram, né, da verdade de Deus, né? Eles mudaram o que era verdade para o que é mentira, né? Acabamos de ver aqui os 10 mandamentos e aí teve pessoas que mudaram essa verdade, mudaram esses mandamentos. Vamos ler o último texto de hoje. Está em Atos, o capítulo 5, Atos 5, versículo 29, diz assim: então, aqui a pergunta diz assim: o que é mais importante para Deus, né? Aí aqui está escrito assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, antes importa, com toda certeza, obedecer a Deus do que aos homens, né? Não importa a gente obedecer a homens que mudaram os mandamentos, que mudaram as palavras de Deus, que mudaram as leis da Bíblia, né? Vamos para a recapitulação. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou os mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está em Marcos, capítulo 7, o versículo 13. Depois vocês leiam aí, tá? Marcos, capítulo 7, versículo 13. Não deu tempo a gente ler para o vídeo não ficar muito longo. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é um guia. Ela é justa e verdadeira. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Infelizmente, temos que dizer que hoje em dia muitas pessoas seguem tradições e mandamentos que nunca existiram na Bíblia, ou seja, mandamentos de homens, mandamentos que foram inventados por homens, né? Então, que vocês possam estudar a Bíblia cada dia mais e mais, para que vocês não sejam enganados, né? Se nós estudamos, nós não somos enganados. Quando alguém vier dizer alguma coisa, vocês vão falar: opa, não é assim, eu aprendi de outro jeito e não é desse jeito. Então, nós temos que estar informados, estudados, né, de tudo e de todas as coisas, mas o mais importante é estudar a palavra de Deus, para não sermos enganados, para que um dia nós possamos ir para o céu. Esse foi o estudo de hoje, um beijo e até amanhã.